por favor, tá? E, portanto, declaro aberta a cerimônia de posse da presidência do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, agradecendo e registrando a presença das seguintes autoridades, que estão participando de forma presencial ou virtual: os governadores Gladson de Lima Capelli, do Acre; Wilson Miranda Lima, presente aqui, governador do estado do Amazonas; Clécio Luiz Vilhena Vieira, governador do Amapá; Raíssa Queiroz Maciel Rodrigues, secretária de Estado do Meio Ambiente, representando o governador do Maranhão, Carlos Brandão; Mauro Mendes Ferreira, governador do estado do Mato Grosso, representado pela Michele; a presença do senhor Helder Zalute Barbalho, governador do Pará; Marcos Rocha, governador de Rondônia; Antônio Denário, governador do estado do Roraima; Vanderlei Barbosa Castro, governador do estado do Tocantins. Entre as autoridades federais e estaduais, temos aqui a presença do senhor ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Antônio Valdez Góes da Silva; Jader Filho, ministro das Cidades; Mauro O. de Almeida, secretário de Estado do Meio Ambiente do Pará; Elcione Barbalho, deputada federal pelo Estado do Pará; José Alexandre Domingues Guimarães, deputado Chicão e presidente... José Alexandre Domingues Guimarães, deputado federal pelo Estado do Tocantins; Francisco das Chagas Silva Melo Filho, deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará; Humberto Freire de Barros, da Diretoria de Amazônia e Crimes Ambientais do Ministério da Justiça; Arthur Huart Nery de Souza, ouvidor-geral do Estado do Pará e conselheiro suplente do Conselho Fiscal do Consórcio Amazônia Legal. Entre embaixadores e organismos internacionais, agradecemos e registramos a presença de Silvia Hux Delbo, coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil; Inácio Ibanez Rubio, embaixador da União Europeia no Brasil; Ana Beatriz Martins, chefe da Delegação Adjunta da União Europeia no Brasil; Lohan Juvodan, conselheiro para Ação Climática, Energia, Ambiente, Saúde e Segurança de Alimentos da Delegação da União Europeia no Brasil; Jin Hongyun, ministro da Embaixada da China no Brasil, representando o embaixador da China no Brasil, Yong Waming; Francisca Truger, primeira secretária de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, representando o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Toms; Keian Sayar, conselheiro para assuntos globais da Embaixada da França no Brasil, representando a embaixadora da França, Brigitte Collet. Entre prefeitos, vereadores e outras instituições nacionais estão Mário Ribeiro da Silva, prefeito em exercício de Bragança do Pará; Normando Menezes Souza, prefeito de Igarapé-Açu do Pará; Roberto Pina, prefeito de Igarapé-Mirim do Pará; Tarcísio Bruno Garcia de Lima, vereador do MDB de Ebrá; Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE Pará; José Conrado, presidente do Conselho Deliberativo Estadual; Paulo Roberto Ribeiro Pinto, diretor-presidente da Norte Energia; Bruno Conor, presidente do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA; Fernando Augusto Quintela, consultor estratégico da Vale. E entre os parceiros e convidados externos aqui do consórcio, destacamos a presença de Alice Spengler, diretora de projetos da GIZ, representando o diretor nacional Michael Rosenauer; Marcelo Freitas, gerente de comunicação do IPAM, representando o diretor executivo André Guimarães; Eugênio Pantoja, diretor de políticas públicas e desenvolvimento territorial do IPAM; Rosa Lemos, secretária-geral do Fumbio; e Eduardo Caldas, coordenador para o Brasil do TFA, Tropical Forest Alliance. Diante dessas presenças tão ilustres, eu passo agora a palavra ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Antônio Valdez Góes da Silva, presidente do consórcio para o ano de 2022, a quem, gentilmente, passamos a palavra. Eduardo Caldas, coordenador para o Brasil do TFA, Tropical Forest Alliance.
Bem, bom dia a todos e todas. Agradecer a imprensa aqui também, que está fazendo essa cobertura histórica. Cada momento o consórcio avança nessa agenda de integração, de construção de parcerias nacionais e internacionais e de posicionamento em relação à Amazônia Legal, seja de proteção, seja de alternativas para o processo de desenvolvimento. Então, eu quero cumprimentar a todos e todas que nos ajudam, auxiliam a Amazônia nessa comunicação interna e externa. Saudar carinhosamente os colegas governadores, em nome do governador Helder Barbalho, que está assumindo, já foi eleito, está assumindo a presidência do consórcio. Nosso querido governador Clécio Luiz, do Amapá. Obrigado aí, Clécio. Nosso querido governador Vanderlei, de Tocantins, nosso querido governador Wilson Lima, do Amazonas, e, logicamente, extensivo aos demais governadores, pelas razões certamente justificáveis, não puderam estar aqui. Mas nos honra muito aí a presença da maioria. Tá? Saudar, em nome do ministro Jarder Filho, os nossos colegas de esplanada, está chegando aí o Jarder, agradecer. Em nome do Beto, saudar os senadores, em nome da Alcione Barbalho, saudar os deputados e deputadas federais, em nome do Dudu Tavares, que é vereador do meu estado do Amapá, lá de Macapá, saudar os vereadores e vereadoras da Amazônia Legal, em nome do Edmilson, nossos queridos prefeitos e prefeitas da Amazônia Legal, e em nome de quem mais? Então, todos aí, já saudei as autoridades eleitas, né? Aí eu queria fazer um registro muito especial aqui aos parceiros do consórcio. Os parceiros nacionais, eu não vou citar o nome de todos, o cerimonial já fez uma relação, o Helder também deve fazer menção, mas eu quero que, em nome do Fumbio, da Rosa, tá? Todos os parceiros nossos sintam-se cumprimentados, agradecidos nessa construção até aqui, e, obviamente, no apoio que darão incondicional ao governador Helder na condução desses trabalhos. Igualmente, eu faço também às agências internacionais, às embaixadas, enfim, em nome da Francisca, aqui da comunidade da União Europeia, e em nome da Silvia Uno. Sintam-se todos e todas cumprimentados também e agradecidos por mim, para mim não me prolongar muito aqui no compromisso que nós temos institucional. Eu encerrei o mandato dia 31, dia 19 de dezembro, por unanimidade, foi eleito o colega Helder Barbalho. A Amazônia já tem essa luta já há muitos anos, mas não tão distante, com o Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nós começamos a ter com mais frequência reunião e debate sobre aquilo que poderia ser identificado como comum à nossa realidade, fosse problemas ou soluções de problemas. Tá? Porque nós temos muitas diferenças, vivemos num país de dimensão continental e quando faz o recorte para a Amazônia, as nossas diferenças elas continuam grandes. Só que nós não poderíamos fazer uma agenda de um consórcio, criar uma instituição e ficar num debate quase que incansável sobre as nossas diferenças. Então, tanto é que nós temos um consórcio com matizes ideológicas de governadores ao longo de todo esse período, totalmente diferente, mas tivemos maturidade, sabedoria, humildade para construir. Desculpa, Dani, em seu nome cumprimentar todas as mulheres presentes nesse ambiente, tá? Nossa primeira-dama do Pará, muito amiga, por sinal. Então, o que era consenso. E assim foram surgindo os colegas. Na época, foi tão forte isso, que mesmo com uma eleição que teve no passado, eu lembro que foi construída toda a tese da criação do consórcio, e quando veio a eleição, só se reelegeu eu e Flávio Dino. Dos 9, 7 governadores foram novos, né? Entre Wilson, né? Entendeu? E, no entanto, tudo que tinha sido construído
pelos estados, governadores e equipe dos estados anteriormente, todos os instrumentos legais, as aprovações tinham ido para as Assembleias Legislativas, tudo isso foi respeitado. Entraram 7 governadores novos e 100% do trabalho anterior foi valorizado, respeitado, dado continuidade. Então, essa maturidade cresceu muito na Amazônia, seja interna, institucional nossa, seja a nossa comunicação com os parceiros nacionais e internacionais. A prova disso é agora a presença na COP. Eu não pude ir, o Helder estava lá, foi onde foi recebido o presidente eleito Lula, e eu sei o quanto, né, marcou a presença da Amazônia com seus painéis, com os parceiros, com as teses defendidas pela Amazônia, liderada pelo governador Helder, e o respeito que a gente foi cada vez mais colhendo nas relações de parcerias, seja local ou internacional. Então, é um instrumento realmente gigante para uma região altamente desafiadora, mas nós não conseguiremos cada vez mais nos fazermos respeitados, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, se não for através de práticas e exercícios como esse. Então, eu estou falando em poucas palavras isso, porque tem alguns instrumentos produzidos com a ajuda de todos os governadores, com a ajuda de todas as equipes dos 9 estados, com os parceiros das entidades não governamentais e também os internacionais, como o planejamento estratégico, o plano de recuperação verde, certo? Feito ali na gestão do Flávio Dino, agora, por unanimidade, que me conduziram para presidir durante o último ano da minha gestão, os outros colegas estavam indo para a eleição, então eu fiquei no governo, presidi, desses 4 anos, 2 de pandemia, e mesmo assim os instrumentos foram sendo produzidos. E nós temos aí agora programas, já a partir dessa construção, programas como o programa que trata da questão do freio, do controle, né, do desmatamento, mas também de alavancagem. Então, já nas cadeias produtivas, na bioeconomia e também de serviços ambientais. Então, a gente já tem 3, pelo menos, programas que começam a ganhar uma identidade muito forte de consensos na Amazônia Legal, que o Helder tem defendido, os colegas governadores também, e que agora, logicamente, ganhará muita força, né, nesse próximo ano. Então, eu estou falando isso, Helder, para agradecer, meu amigo, agradecer a cada um de vocês, tá? O Helder, o Wilson, Vanderlei, agora o Clécio, tá bom? E o colega Mauro Mendes, o colega Brandão hoje e antes, o nosso querido Flávio Dino, o Gladys, o Marcos Rocha, e o Denário, tá? Acho que todos, o Vanderlei já falei, o Denário, todos contribuíram muito comigo. E as suas equipes, os conselhos criados, né, as câmaras todas criadas, o conselho de administração. Então, muito obrigado a cada servidor, viu, Mauro? Muito obrigado mesmo a todos vocês nessa construção. Agradecer a equipe aqui do consórcio, liderada pela Cira. Eu não sei se vocês perceberam, mas vou explicar. Quando eu presidi a primeira vez, o Rui Costa era presidente do consórcio do Nordeste e o Azambuja era presidente do Centro-Oeste. E a Amazônia tem o Maranhão, que é do Nordeste, no consórcio da Amazônia, e o Mato Grosso, que é do Centro-Oeste, no consórcio da Amazônia. E a gente ali pensou, inclusive, olha só o nosso ministro, pensou, inclusive, funcionar os 3 consórcios no mesmo prédio, no mesmo edifício. E só não conseguimos ter aqui o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste já havia feito um contrato e tinha uma burocracia meio difícil mas a decisão dos colegas governadores era também para botar próximo da Amazônia e do Nordeste. E deve ser essa uma agenda futura, porque com isso a gente já consegue criar mais ainda interatividade com essas regiões. Então, aqui funciona, nós estamos inclusive na área do consórcio do Nordeste, o da Amazônia é a outra frente lá, aqui funcionam os 2 consórcios, então com a agenda, também tem agenda comum entre as 2 regiões, a gente discute, às vezes alguns enfrentamentos na Câmara Federal, no Congresso Nacional, né, no Senado da República, quando se une Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a gente fica muito forte, né? Fica muito forte. Então, eu quero agradecer, viu, Helder? Agradecer a todos vocês, muito mesmo. Estou numa nova missão, e uma missão que eu tenho um compromisso integral com o país,
mas com destaque a Amazônia e o Nordeste brasileiro. Não tem a menor dúvida. Essa é a orientação do presidente Lula, certo? Para que a gente não permita agravar mais a distância dos indicadores entre as regiões desse país. Então, o país tem que continuar com as suas políticas para a região sul, sudeste, até centro-oeste, mas precisa, em cada política implementada por qualquer que seja a pasta, estar ali o compromisso de diminuir as desigualdades sociais. E não se diminui desigualdades sociais se não tiver orçamento, recurso financeiro, projetos bem estruturados, aplicado nos estados, municípios e regiões mais pobres. A pandemia ainda agravou mais os indicadores sociais da Amazônia. Mais. Então, se já eram desafiadores, agora ainda são mais desafiadores. E, obviamente, que a pasta que eu respondo, vamos estar no mesmo prédio físico, rapaz, se parar esse Amapá e essa Amazônia, aí vamos estar no mesmo prédio físico, certo? E vamos ali estar interagindo para defender cada vez mais, sem nenhum descompromisso com as outras, ao contrário, fortalecer as ações nossas em defesa da Amazônia e do Nordeste brasileiro, para que essas duas regiões, que têm um potencial enorme, certo, prove para o Brasil e o mundo que são capazes de contribuir, talvez ser até solução para muitas questões do Brasil. E do mundo. É isso mesmo. Tá? Então, sem delongas, gratidão a Deus, tá? Gratidão aí à confiança do presidente Lula na missão que eu recebi, gratidão aos colegas governadores com as suas equipes, e os parceiros nacionais e internacionais, a imprensa, e cumprir essa nova missão no Ministério, e nesse momento passar ao governador Helder, tá? O termo para ele assinar e assumir o consórcio, e a partir daí já usar a palavra e conduzir toda essa política da nossa Amazônia durante o próximo ano. Muito obrigado. Um abraço para todos. Me permita, nós tínhamos combinado, nós fizemos a eleição virtual. Senão foi um dia muito bom, né? Estávamos todos em vários cantos, até em cantos diferentes do Brasil, fora do Brasil também, e fizemos uma eleição virtual com o Helder, e ali ficou acertado que nós vamos ter um evento lá no Pará. Então, e era para ser a posse agora, exatamente em janeiro. E resolvemos, eu e Helder, conversamos, fazer, né, antecipar esse momento, e aí fica só o meu oferecimento para a gente ser recepcionado. Tá cobrando para que eu não esqueça de fazer uma festa em Belém. Logo isso. Comer esse pato no Tucupi lá, né? Como bom para isso. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar de maneira muito fraterna e grata aos colegas governadores da Amazônia pela honra de ter o privilégio de presidir este consórcio de tamanha importância e relevância institucional de articulação de nossa região. Antes, cumprimentar ao hoje ministro Valdez, até então, o último dia 31,
governador do estado do Amapá e presidente de nosso consórcio, cumprimentando o novo governador do Amapá, governador Clécio, satisfação muito grande, governador Wilson, querido vizinho, conterrâneo, governador do estado do Amazonas, Vanderlei, governador do estado do Tocantins, agradecer aos colegas governadores que não puderam aqui estar, mas acompanham à distância nesta cerimônia híbrida, o governador Denário, governador do estado de Roraima, ao governador Marcos Rocha, governador do estado de Rondônia, ao governador Mauro Mendes, governador do estado do Mato Grosso, ao governador Gladson Cameli, governador do estado do Acre, ao governador Carlos Brandão, governador do Maranhão. Agradecendo a generosidade e a honra de poder estar atuando conjuntamente entre todos estes estados em defesa de nossa região. Queria cumprimentar ao ministro das Cidades, Jader Filho, em seu nome estender os meus cumprimentos aos demais colaboradores do governo federal que aqui participam e prestigiam este momento, cumprimentar aos organismos internacionais, às embaixadas, às lideranças que dialogam diretamente nesta relação da Amazônia com o mundo, agradecer às instituições não governamentais que também, de forma permanente, constroem conosco o desenvolvimento sustentável e social de nossa região. Agradecer a todas as instituições que, de maneira direta ou indireta, participam do dia a dia do consórcio e que aqui se fazem representadas, diversas, me permitam não nominá-los, para não incorrer no risco de eventual injustiça de não citação. Cumprimentar o Congresso Nacional, a partir do Senado da República, em nome do senador Beto Faro, senador do estado do Pará, o conjunto de deputados federais aqui presentes, e agradeço a presença de diversos deputados federais, e me permito, em nome de minha mãe, deputada Elcione, citar a todos. Cumprimentar aos deputados estaduais de diversos estados que aqui se fazem presentes, e o faço em nome do presidente da Assembleia Legislativa de meu estado, deputado Chicão. Cumprimentar a ex-governadora Ana Júlia, do estado do Pará, muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o conjunto de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores que aqui prestigiam este momento, em nome do prefeito de Belém, prefeito Edmilson, cumprimentar a todos e agradecer ao prestígio das presenças. Gostaria de cumprimentar os servidores e colaboradores do consórcio, agradecendo ao trabalho técnico de todos, agradecer aos colaboradores dos estados que participam das câmaras setoriais, e é importante que todos saibam de que a configuração do consórcio prima pela atração do conjunto de servidores de todos os estados nas discussões e deliberações que avançam para as decisões políticas de nós, governadores. Os temas, com naturalidade, chegam para nós já com um nível de estressamento e de esclarecimento exercido pelos técnicos setoriais dispensados pelos estados para as câmaras setoriais, para que a decisão política possa sair de forma coletiva por parte das senhoras e senhores governadores. Cumprimentar a imprensa
que prestigia este momento. Dizer, meu caro Valdez, primeiro, da satisfação e da honra pessoal de poder sucedê-lo. Nós, ao longo desses últimos 4 anos, tivemos um convívio absolutamente extraordinário. Um convívio entre todos os governadores, de forma harmônica, de forma respeitosa, compreendendo, sejam as distinções políticas, ideológicas e, claro, as pautas muito sensíveis e caras a cada unidade da federação que compõe a Amazônia Legal, e primamos sempre pela relação horizontal entre nós. E quero dizer que a experiência realizada pela sua gestão, da mesma forma pela gestão do hoje ministro Flávio Dino, aquele tempo na condição de governador do estado do Maranhão, estará sendo a condição que me proponho exercer à frente do consórcio. Dialogando com os estados, compreendendo as diferenças de realidades regionais, quando estamos diante de um território que representa mais de 50% do território brasileiro. Portanto, esta grandeza nos traz retratos da Amazônia absolutamente distintos. A realidade do Pará difere-se de localidades do Amazonas, que difere-se também da realidade geográfica do Tocantins, do Mato Grosso. Portanto, estas realidades nos obrigam a buscar compreender os desafios e as agendas prioritárias, vocações e estratégias que a nossa região detém. E nós trabalharemos sempre respeitando e buscando convergir. Quero aqui também destacar a importância das conquistas dos últimos anos. Nós, efetivamente, fruto desta articulação, elevamos, meu caro Valdez, o consórcio a um protagonismo nunca antes visto. O consórcio efetivamente se transformou em um ponto de referência de interlocução regional. O vácuo institucional existente em um passado recente permitiu com que este consórcio fosse enxergado, sejam por organismos nacionais, sejam por organismos internacionais, como um ponto relevante da subnacionalidade brasileira. E isto pode ter sido certamente constatado, não apenas neste capítulo, mas certamente este merece destaque quando da última Conferência do Clima realizado pelas Nações Unidas. Quando o nosso consórcio permitiu com que o Brasil pudesse voltar ao campo, voltar ao centro do debate. Quando o nosso consórcio foi responsável por convidar, naquele instante, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que prontamente aceita o convite do consórcio e, a partir do consórcio, demonstra o olhar e a mensagem do Brasil, retornando às discussões diplomáticas, climáticas e ambientais. Portanto, quero aqui parabenizar a todos que construíram e consolidaram esta experiência. Temos, de agora em diante, a responsabilidade e a obrigação de cada vez mais alavancar os desafios de nossa região. E para tal, a unidade do consórcio será absolutamente determinante. E quero aqui, de maneira muito transparente e clara, temos que focar nas pautas que são sensíveis para o nosso território. Discutir a Amazônia como um ativo ambiental, um ativo a partir da maior floresta tropical do planeta. E certamente a discussão ambiental estará no centro das ações deste consórcio. Mas me permito, meu caro Valdez,
a nos desafiar a discutir além da floresta. É fundamental, Wilson, que nós possamos discutir a floresta, mas nós precisamos discutir soluções para as pessoas que moram em nossa região, que se aproximam de 30 milhões de brasileiros. E que muitas das vezes, sob o olhar externo, são vistos de forma secundária. E nós precisamos, portanto, fazer com que este consórcio se capitalize, se fortaleça, como centro das discussões ambientais. Mas nós não somos um consórcio temático, nós somos um consórcio de desenvolvimento regional. E precisamos, portanto, jamais abrir mão da discussão ambiental. Mas é fundamental que nós possamos discutir o desenvolvimento regional, o modelo de desenvolvimento local, oportunidades para a geração de emprego, para a geração de renda, oportunidades de diminuição dos abismos sociais que ainda existem em nossa região, como, por exemplo, uma baixíssima cobertura de temas essenciais para a vida das pessoas, como acesso a saneamento, acesso à água, apesar de estarmos na maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, mas que nós possamos, portanto, ir adiante nestas discussões. E aqui eu faço um chamamento a nós, trazendo um bom exemplo, que é o nosso vizinho, o Consórcio do Nordeste. O Consórcio do Nordeste teve esta capacidade temática de unir esforços, inclusive ampliando a capacidade gerencial dos estados. Compras coletivas se transformou numa modalidade que trouxe alavancagem de demanda, alavancagem de produtos e, consequentemente, redução de preço. Este é um ponto que a gente pode trazer a experiência, fazer um benchmark daquilo que o Consórcio do Nordeste vem atuando. Câmaras setoriais outras para discutir estratégias que possam serem consorciadas dos interesses de todos os estados e daí por diante. Por último, o protagonismo das discussões com Brasília. É fundamental que o nosso consórcio possa estar no centro das discussões que o Brasil há de fazer sobre a Amazônia. Não desmerecendo a legitimidade do Senado da República, com os seus senadores eleitos e legitimamente representantes das unidades federativas da Amazônia, não diferente do respeito aos representantes da Câmara Federal, mas entendo que a sensibilidade do presidente Lula de repactuar e reconstruir as relações federativas deve ser um ativo que temos que buscar utilizar. A partir deste conjunto, desta articulação, que possamos demonstrar de que as ações ambientais devem passar pela discussão e pelo debate no consórcio. Respeitamos profundamente a autonomia administrativa do Ministério do Meio Ambiente e dos seus órgãos fiscalizatórios que precisam ser reestruturados e cumprir com suas missões. Mas não podemos permitir que as relações ambientais sejam um processo vertical. Tem que ser um processo horizontal de respeito às unidades federativas e os seus projetos locais, para que não haja incompatibilidade das estratégias. O Pará tem a sua estratégia de desenvolvimento sustentável e social. O Amazonas tem a sua estratégia, o Amapá, Tocantins e os demais estados. E é fundamental, portanto, que haja a sinergia para que nós possamos, em nossas jurisdições, em nossas atribuições e autonomias, possamos trabalhar de forma conjunta, buscando as soluções, que são soluções absolutamente comuns, que todos nós estamos unidos em torno desta causa, que é a floresta viva, por um lado, e as pessoas sendo cuidadas pelo outro.
e conciliando, portanto, gente e a nossa biodiversidade. Queria, portanto, agradecer e provocar aqui, particularmente a você, Valdez, a você, Jader. São 2 ministros em pastas extremamente importantes e relevantes e que trazem a nós a esperança da presença amazônica no Ministério, para que vocês possam, não apenas na agenda da integração regional, na agenda das cidades, mas que vocês possam cumprir o papel de serem representantes da Amazônia nas discussões transversais da esplanada dos ministérios. Para que nós possamos estar fortalecidos, para que nós possamos compreender de que a nossa região, que historicamente esteve à margem do centro das discussões daquilo que nos são sensíveis, e apenas num olhar externo como santuário, ou como almoxarifado da biodiversidade, que nós possamos construir uma relação que permita o claro respeito, a clara responsabilidade com a preservação ambiental, o enfrentamento firme e a não permissão de toda e qualquer ilegalidade ambiental, seja a ilegalidade ambiental a partir do desmatamento ilegal, a partir do garimpo ilegal, para que nós possamos efetivamente enfrentar a ilegalidade ambiental, mas que nós possamos, portanto, construir um modelo de desenvolvimento transitório do uso da terra, fazendo com que o Brasil compreenda de que a floresta viva respeita os conheceres e saberes ancestrais, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação, permitirá com que a floresta viva possa cumprir com a sua missão de bioeconomia, de um novo vetor econômico, por conseguinte, que nós possamos fazer da floresta viva uma nova commodity global, em que a captura do carbono possa ser regulada, precificada, monetizada e, consequentemente, um ativo novo para a geração de emprego e de renda na floresta, na Amazônia. No mais, agradecer a você, Daniela, minha companheira, e a todas as famílias dos gestores que lideram esse processo e que trabalham neste processo, que são fundamentais para que nós possamos estar em condições de bem atuar, de bem representar. Agradeço mais uma vez e já informo que no dia de hoje eu estarei indo até o ministro das Relações Exteriores para formalizar o desejo de que, efetivamente, o convite feito ao presidente Lula na COP e que o mesmo reportou à Organização das Nações Unidas do interesse e da intenção de a Amazônia poder recepcionar a COP30, que isto possa ser imediatamente formalizado pelo Itamaraty, possa ser formalizado ao Itamaraty com o desejo da Amazônia de poder receber a COP30 em 2025, sendo certamente um momento singular em que o maior ambiente de debates e discussões climáticas possa acontecer na floresta mais importante do planeta. Grato a todos. Muito obrigado aos servidores do consórcio, obrigado aos governadores pela generosidade de me permitir estar junto com vocês nesse momento especial para a Amazônia e para o Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos pela presença. Parabéns ao novo presidente do consórcio. Muito obrigado a todos. Está encerrada a cerimônia.